Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa quarta-feira, tá bom? E no final vai ter dicas de jogo de beisebol que acontece hoje mesmo, terça à noite, tá? Logo depois que vocês já estiverem vendo esse tips aqui. Então fica ligado que a gente vai falar de futebol e também vai falar do beisebol de hoje, terça à noite, tá bom? A gente vai começar com um jogo entre os dois maiores times do Brasil, né? Pelo menos de torcida. Temos a Copa do Brasil, semifinais aqui. Vamos pôr na tela. Tá aí, Flamengo contra Corinthians pela Copa do Brasil, primeiro jogo, que tá dando muito o que falar, notícias, né, principalmente pro jogo de volta. A CBF mudou a data e o Vasco e o Corinthians estão reclamando. Bom, isso aí não é problema nosso, nós vamos dar a dica desses primeiros jogos, jogo de ida de quarta-feira, tá bom? Se você ainda não tem conta no nosso parceiro, é esse site aqui, o VBet, tá bom? O VBet é um site muito tradicional, muito antigo aí da Europa e que está chegando ao Brasil já há algum tempo. E ele está entre os sites que estão pagando a licença para operar no Brasil, tá bom? Então, no VBet você pode abrir a sua conta e já ficar tranquilo que vai pagar a taxa e a licença para o governo brasileiro, os impostos e vai dar um atendimento de primeira. Você já pode se adiantar e abrir a sua conta. Se você não tem, use esse QR Code com o seu celular ou se você não conseguir, né, às vezes você está assistindo pelo celular, pode ir no link na descrição e clica lá no link, tá? Aí você vai pôr lá os seus dados, vai abrir sua conta, eu garanto que você vai gostar, tá bom? Eu fiz outro saque ontem, tá? Recebi em 3 segundos o Pix, o site realmente de primeira qualidade e tem todas essas apostas desses mercados, tá bom? Vamos ao que importa, que vocês estão querendo a dica que eu sei, tá bom? Então vamos lá. O Corinthians perdeu o seu último jogo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, ganhou o clássico aí contra o Corinthians, né? Foi um jogo aí com 2 expulsões para o Corinthians. Foi um jogo que aconteceu em Brasília, né? O primeiro a ser expulso foi o Fagner, né? O lateral, depois foi o zagueiro. E na primeira expulsão, cedeu o pênalti também, que foi que abriu o placar para o São Paulo. Bom, o Corinthians vem melhorando, tá? Desde que a gente começou aqui essa temporada, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians está jogando melhor, tem feito os bons jogos, é inegável que está melhorando, tá bom? Principalmente se a gente comparar como foi o começo desse campeonato. Um exemplo recente foram os 2 jogos que fizeram contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, né? Ganharam do Fortaleza, atropelou aí no jogo de ida e no jogo de volta. E tem a contratação, né, do estrangeiro Memphis Depay, né? Todo mundo falando, nossa, como que pode? Por que ele vai fazer aqui no Brasil e tal? Importa é que ele veio animado, né? Não sei como vão pagar, como não vão pagar, quem mais eles devem, não é problema nosso também. É um diferencial para o time do Corinthians, tá bom? O Flamengo, recentemente, ele foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol, tá? Não deveria, o que eu digo não deveria, por quê? Porque perdeu no Maracanã, né? E não conseguiu aí passar pelo Peñarol, né? Principalmente por causa desse jogo de ida em casa que perdeu por 1-0. Então o Flamengo aí foi eliminado precocemente e demitiu o técnico Tite, né? Acabou de entrar o jogador, ex-jogador Felipe Luiz como técnico. Aí foi assim, também tema de bastante notícia. Ou seja, o Felipe Luiz estreia aqui nesse jogo importantíssimo. E o Corinthians vem jogando um pouco melhor que o Flamengo, pelo menos está num ritmo melhor, né? O Flamengo ainda sofre com as lesões, aí muitos jogadores machucados e as odds estão colocando, olha só, vamos olhar as odds aqui, ó. O Flamengo muito favorito, tá? 1,73 nessa partida, o empate 3,50 e o Corinthians 5,30. Ou seja, estão colocando o Flamengo muito favorito nesse primeiro jogo, que é no Maracanã, né? Aqui você também vê a diferença, gente, que tem o resultado que eu estou falando e tem para se classificar, tá? Para se classificar, estão colocando também o Flamengo favorito, 1,50 contra 2,50. Mas a gente vai falar sobre esse jogo em si. Então, vamos falar sobre esse resultado. Na verdade, a gente nem vai arriscar esse resultado. A gente vai achar algo melhor, que vai ser o handicap para o Corinthians, né? Pois é, a gente acredita que se o Corinthians perder, não vai ser por mais que 2 gols de diferença, né? No máximo por 1 gol de diferença. Então vamos em handicap e por 1,5 para o Corinthians, né? Mais 1,5 para o Corinthians. E o que significa? Que se o Flamengo ganhar por 1 gol de diferença, a gente ganha essa aposta ainda assim.
tá bom? E o Flamengo precisa ganhar por 2 gols ou mais para a gente perder essa aposta. Então, essa é a dica, mais 1,5 para o Corinthians. Eu vou dar uma outra dica parecida, só que paga um pouco mais, que é o handicap asiático, ó. É mais 1,25, você vê que já paga 1,42, tá bom? O que que é 1,25, gente? É como se metade do valor que você decidir apostar tiver no 1,5, que eu acabei de falar, e metade tiver no mais 1, né, que paga quase 1,60. Então, é metade 1,5 e metade é o mais 1. Qual que é a diferença? Bom, a parte do 1,5, o Flamengo precisa fazer 2 de diferença para a gente perder. Já a parte do 1, se o Flamengo ganhar por 1 gol, a gente tem essa parte devolvida. A gente não ganha nem perde. Então, no mais 1,25, metade do nosso dinheiro volta se a gente perder por 1 gol e metade a gente ganha se perder por 1 gol, tá bom? Então, vamos dizer, a gente ganha metade do dinheiro em resumo, tá bom? Se perder por 2 gols, aí a gente perde de qualquer jeito, porque ia perder aqui no mais 1,5. Então, essa é a dica para esse primeiro jogo, Flamengo e Corinthians, tá? A gente acha que o Corinthians não deve perder aí de 2 gols ou mais. Tem o outro jogo da Copa do Brasil, que é Atlético Mineiro e Vasco. Vamos falar desse jogo também. Aqui, Atlético Mineiro e Vasco, você vê um pouco mais de favoritismo que as casas estão dando por Flamengo contra o Corinthians, né? Aqui para se classificar 1,40, o outro era 1,50 e ali 1,62 para vencer o jogo, né? O Galo conseguiu se classificar na Libertadores, então vem aí com essa empolgação da Libertadores, eliminou o Fluminense, que sofreu um grande baque com essa eliminação, né? O Atlético Mineiro chega com moral para esse jogo aí contra o Vasco. O time está muito longe do Campeonato Brasileiro, né? Tá bem mal colocado, então vai se focar nessa oportunidade de ter um título aí na temporada, que é a Copa do Brasil. Claro, tá na Libertadores ainda, mas a Copa do Brasil, eles estão mais perto. Então, eles estão aí apostando na Libertadores e na Copa do Brasil, porque o brasileiro, eles estão ali no meio, não vão chegar a se arriscar para o rebaixamento e também nem para ganhar, né? O Vasco é um time pior que esse time do Atlético Mineiro, tá? Isso aí é inegável, né? Os próprios vascaínos devem ter essa consciência. No papel, os jogadores do Atlético Mineiro são melhores. E ainda joga em casa esse primeiro jogo. O Atlético Mineiro é muito favorito. A gente acredita que essas odds aí em quase 1,65, né, vai girar aqui entre 1,60 até 1,70, dependendo da casa de apostas, são muito boas. Então essa é a primeira dica, Atlético Mineiro para vencer 1,62, está agora no VBET, mas você pode encontrar aí diferente em outras casas de apostas. A gente vai pegar uma aposta também como opção mais segura, que é o empate anula aposta, tá? Mas aí tá baixinho, tá 1,21, né? Aqui é o draw no bet, o empate anula aposta. A gente devolve, quer dizer, a gente tem devolvido, né, esse dinheiro caso termine empatado. Então, se terminar empatado, o site devolve o nosso dinheiro. E se você colocou numa combinada, o site cancela aí, né, como se você não tivesse colocado essa aposta. Você não vai perder anulada Você não vai perder a combinada por causa desse jogo. O draw no bet, empate anula aposta, o site devolve o seu dinheiro e se tiver uma combinada é como se você não tivesse colocado. Ele tira ela do multiplicador da combinada, tá bom? Então é uma aposta boa, segura, mas paga 1,22. Você vê que paga pouco, porque dificilmente o Vasco ganha fora de casa, né? Então o empate aí é uma defesa bem interessante. Se você quiser fazer uma duplinha, você pega aí esse 1,22, 1,21 agora, ó, do empate anula a aposta pro lado do Atlético Mineiro. Lembrando que se o Atlético Mineiro ganhar, aí você ganha essa aposta, tá bom? Vamos então para a Champions League. Pois é, a semana de Champions League tem bastante jogo interessante. Vamos ver o que a gente acha de bom aqui para começar essa quarta-feira de Champions League. Olha aqui. Aston Villa contra o Bayern de Munique, né? Interessante aí. Essa é a segunda rodada, né, da fase classificatória da Champions League. O Aston Villa, o time inglês, recebe o Bayern de Munique, né? São dois times que vêm de vitória na estreia, tá? O Aston Villa passou pelo Young Boys da Suíça, foi 3-0, é um time mais fraco, né, o Young Boys, e o Bayern goleou também outro time mais fraco, que foi o Dinamo de Zagreb, tá? Foi 9-2 esse jogo, pois é, 9-2. Bom, o time do Bayern está jogando muito bem as últimas partidas, tá? Nossos especialistas consideram que é o time que está jogando melhor em toda a Europa. Pois é, né? Pegando todos os times da Itália, Inglaterra, Alemanha,
França, aí nosso especialista acredita que o Bayern de Munique é o que está melhor até agora. O Aston Villa é um bom time e vem numa sequência boa, tá? Por isso, o Bayern não terá um jogo fácil, ainda mais fora de casa. Por isso, você vê aqui, olha, o Aston Villa, mesmo jogando em casa, é bem pouco cotado para vencer, né? Tá pagando 4,10, desculpa, 4,30 aqui na vitória do Aston Villa, tá? É quase a mesma chance do empate aqui. E o Bayern 1,77, perto do 1,80, então, vitória do Bayern fora de casa. Como não é fácil ganhar um time bom, como o Aston Villa, que é um time da Inglaterra, né, que é um campeonato de alto nível, a gente vai numa aposta menos arriscada, né, 1,77 é arriscado, a gente vai no draw no bet, o empate anula a aposta. Então, o empate anula a aposta está pagando quase 1,40, 1,37 para o Bayern de Munique. Aqui a gente ganha com a vitória do Bayern de Munique, mas se terminar empatado, a gente não perde. O dinheiro é devolvido para a gente, tá bom? A gente só perderia mesmo no caso do Aston Villa vencer. Então, essa vai ser a primeira dica. A segunda entrada, a gente confia que os times farão um bom número de gols, né? O Bayern de Munique é um time que faz muitos gols, né? Seus jogadores têm uns 4 jogadores que fazem gols, né? Tem bons artilheiros como o Harry Kane. E o time não joga muito na retranca, mesmo fora de casa. É um time que vai para cima. Então, a gente acredita que o Bayern pode fazer gol, sofrer gol, e a gente pode ter mais que 2,5 gols, porque o ataque do Aston Villa também é bom. Então, vamos dar uma olhada no mercado de gols. Aqui, ó, total de gols, mais de 2,5, tá? Acima de 2,5, paga 1,48 nesse momento que eu tô gravando, no VBET, ou seja, na casa dos 1,50 para ter 3 gols no jogo. A gente ganha com 3 gols no jogo, pagando quase 1,50, em torno de 1,50, tá bom? É uma boa dica. Vamos pegar outro jogo interessante que tem aí um dos melhores times, né, da atualidade também. É o Lille da França que enfrenta o Real Madrid. Pois é, aí a gente vê mais favoritismo para o visitante do que no jogo anterior, né? Olha só, 5,80 para o Lille, 4,40 para empate e 1,60 para o Real Madrid, né, que entra como visitante. O Real Madrid é considerado, junto do Manchester City, atualmente um dos melhores times do mundo, né, e vai até a França para enfrentar esse Lille. Será a primeira vez que o jogador Mbappé, o francês, volta para jogar contra um time francês, né? Ou volta a jogar na França. Desde que ele foi contratado, saiu do PSG, foi para o Real Madrid, ele não jogou na França de novo, que é o seu país. Então, essa vai ser a sua volta para a França, defendendo o Real Madrid numa partida oficial, né? O Lille perdeu seu primeiro jogo para o Sporting de Portugal, foi 2-0, e o Real venceu o time alemão Stuttgart, tá? Por 3-1. Então, pelo time que tem, né, o Real Madrid, mesmo fora de casa, é muito favorito nesse jogo. A gente acha que é uma boa entrada, principalmente pagando aí 1,60. Tá? Então, essa é a primeira dica, vitória do Real Madrid, mesmo fora de casa. E aí a gente vai dar uma olhada nos jogadores, né? Vamos ver como que tá pagando para ter um gol do Mbappé. Olha só, tá pagando 2,04 para Mbappé fazer um gol, né? Você vê que tem, ó, Vini Júnior com 2,20, Jude Bellingham 2,78, Rodrigo 2,81, Endrick também 2,81. Então a gente vai dar essa dica. Claro que você não pode pôr muito dinheiro, tá? Você vê que paga muito, 2,04 é um pouco arriscado. O Mbappé pode acabar não fazendo gol, outro jogador fazer. Mas a gente acha que vale a pena, tá? Por quê? Bom, a última partida que o Mbappé jogou contra o Lille, ele estava no PSG e foi 1-1, né? E ele fez esse gol aí do PSG na época, tá? O Mbappé já fez 27 gols em toda a sua carreira contra o Lille, né? Claro, ele jogava na França e enfrentou o Lille diversas vezes. Então, a gente acredita que ele, por conhecer esse estádio aí do Lille, o gramado, quer fazer gol na França contra um time que era um dos seus rivais quando ele jogava na França, tá bom? Então, um gol do Mbappé no jogo. E a gente vai dar mais uma, que é um chute ao gol do Rodrigo. Então, a gente tem que ver aqui em especiais de jogadores, ó. Vamos ver se a gente acha, né? Chute ao gol. Eita. Chutes aqui, ó. Não, chutes ao gol do Rodrigo, né? Vamos ver aqui, ó. Acima de meio chute ao gol, ó. Acima de meio chute ao gol do Rodrigo, que é para dar um chute ao gol, 1,40, tá bom? Essa fica a dica. Se o Rodrigo der um chute em direção ao gol que vá no alvo, seja gol, seja cabeceada, né? Pode ser
o goleiro defender, um zagueiro tirar, não tem problema, desde que vá em direção ao gol, tá? Não conta chute para fora, nem na trave. Então, Rodrigo, acima de 0,5, ou seja, pelo menos um chute ao gol, fica sendo a outra dica. E aí a gente vai para outra partida interessante aqui, olha só. É o português Benfica contra o espanhol Atlético de Madrid. Esses dois times ganharam suas primeiras partidas, né? E desses jogos todos que eu falei, é o mais equilibrado entre eles, né? Um bom time português contra um bom time espanhol. Os dois venceram, o Benfica ganhou do Estrela Vermelha por 2-1 e o Atlético de Madrid ganhou do RB, Red Bull Leipzig, da Alemanha, por 2-1 também. Foi o mesmo placar dos dois jogos, tá? Então tivemos 3 gols com ambos times marcam, né? Os times fizeram gol, tomaram gol e tivemos acima de 2,5. Essa é a nossa ideia para essa partida, uma partida com gols, tá bom? O Benfica joga em casa, deve jogar mais ofensivamente, né? Deve procurar o gol, procurando esse resultado dentro de casa. O Atlético de Madrid deve marcar um gol também. É um excelente time, o Atlético de Madrid, mesmo como visitante, a gente acredita que o time jogue atacando, tá bom? Então a gente espera num jogo com gols. Vamos dar uma olhada como está essa linha de gols, né? Porque a 2,5 está muito alta até. A gente não precisa nem arriscar no acima de 2,5, nós vamos no acima de 2 gols, ó. Tá 1,43 acima de 2 gols. Qual a diferença? A diferença é que se for exatamente 2 gols, a gente tem o dinheiro devolvido. A gente não ganha nem perde, né? Se a gente fosse no 2,5, a gente perderia com 2 gols, né? Teria que ter 3 ou mais. Então a gente vai acima de 2 gols, significando que a gente ganha com 3 gols no jogo, tá? A gente perde com 1 gol ou nenhum gol e a gente recebe dinheiro de volta com 2 gols. Então, acima de 2 gols é a primeira opção que a gente está dando e a outra é ambos times marcam, né? Vamos dar uma olhada então aqui, ó, em todas as apostas. Ambas equipes marcam 1,67, tá bom? Aqui cada um precisa fazer um gol. Então pode ser 1-1 aí, pode ser 2-1, 3-1, 4-5, não importa. Desde que cada um faça um gol, ninguém pode ficar no zero. Pagar 1,67 fica sendo então essa a dica. E daí a gente pega outro jogo, né? Esse aqui temos um grande favorito, né? Contando todas as que a gente falou, a gente teve a mais equilibrada agora há pouco e agora a que tem um favorito maior, né? Pois é, o Liverpool da Inglaterra enfrenta o Bolonha da Itália, né? Bolonha, que é um dos improváveis times aí que está nessa disputa de Champions. O Liverpool teve uma grande estreia porque venceu o Milan da Itália por 3-1 fora de casa. Pois é, esse foi o resultado aí mais inesperado, né? Claro, 2 bons times, mas o Milan é um grande time e perdeu em casa para o Liverpool, né? O Liverpool mudou algumas peças importantes nessa temporada, trocou de treinador e está vindo bem, tanto na Champions League quanto na Premier League. O Bolonha só empatou na sua estreia contra o Shakhtar, né? Foi 0-0, ninguém fez gol, o Bolonha jogou em casa e entra como azarão diante do Liverpool. O Liverpool jogando em casa é muito favorito, né, gente? Olha só, paga só 1,19, né? Vamos dizer 1,20, vamos arredondar 1,20. Nem vale a pena a gente apostar. Então a gente tem 2 opções aqui. A primeira delas, né, quando a gente tem um time muito favorito, e principalmente esses times ingleses que já começam o jogo jogando ofensivamente, ou seja, não é aquele time que fica ali cozinhando e vai fazer um gol no segundo tempo. O Manchester City, o Liverpool, o Arsenal, eles já começam o jogo mandando bala para cima do time. Então a gente acredita que o Liverpool já pode fazer um gol e ganhar desde o primeiro tempo. Então a gente vai por aquela aposta que a gente curte, que é o halftime / full time. Deixa eu achar ela aqui. Ah, ela tá aqui embaixo, né? Não tá nos meus favoritos porque eu fui deslogado do site, mas a gente vai achar ela aqui, ó. É a intervalo / final do jogo ou meio tempo, partida inteira. Liverpool para ganhar o primeiro tempo e o jogo tá pagando 1,58 e acho que é uma ótima opção. Agora a gente vai dar uma segunda dica desse jogo e é uma dica que quase nunca a gente dá, né? É o ambos marcam, gente. Lembra do ambos marcam? A gente sempre fala do ambos marcam, né? Tá aqui em cima o ambos marcam, é uma das primeiras opções. Só que a gente sempre põe, esses times podem fazer gol e sofrer gol, e a gente vai no ambos marcam sim. Dessa vez, o que é que a gente vai fazer diferente? A gente vai no ambos marcam não. Pois é, a gente acha que o Bolonha pode não marcar gol, né? Que só o Liverpool marque. Bobear, se for 0-0, a gente ganha também, né? Mesmo que o Liverpool não marque. E se der uma zebra e o Bolonha ganhar de 1-0, a gente também acerta essa aposta. Nem é o que a gente imagina, mas desde que
a gente não tem os dois times marcando, a gente ganha essa aposta, que já está em 1,69, ou seja, praticamente 1,70 aí. Só não pode os dois times fazer gol, tá? Então a gente espera que só o Liverpool faça, mas se acontecer o contrário também tá ótimo. Então, ambas equipes marcam, não é a dica e é uma dica que a gente não costuma dar, tá? Mas eu acho que para esse jogo é muito boa essa dica. Vamos dar uma olhada em outro jogo, e aqui é outro jogo equilibrado, hein? Pois é, a gente vai pegar o alemão Leipzig, né, o Red Bull Leipzig contra a Juventus, né? E aqui a gente vê que praticamente não temos muito favoritismo, né? Os donos da casa com 2,37 e a Juventus 3,07. Pequeno favoritismo justamente pelo fato de jogar em casa o Leipzig, né? A gente já falou aqui que o Leipzig é um dos times que gosta mais de jogar ofensivamente, né? Propondo jogos aí de muitos gols, né? Todo o campeonato alemão é um campeonato de alta média de gols, mas o Leipzig é um dos que joga mais para frente que tem, né? O time manda a bala, deixa espaços na sua defesa, não se preocupa tanto com a defesa e acaba tomando gols também. Aqui vai enfrentar a Juventus, que é uma das potências do futebol italiano, né? É um dos times mais tradicionais do campeonato italiano. Na primeira partida da Champions, o Leipzig perdeu para o Atlético de Madrid, né? A gente estava falando sobre o jogo do Atlético de Madrid mais cedo. Então, o Leipzig perdeu para o Atlético de Madrid por 2-1. A gente deu a dica de ambos marcam naquele jogo e acertou, né? Porque foi 2-1. A Juventus venceu o time holandês PSV por 3-1 e também estreou com vitória aí na Champions, tá bom? Aqui a nossa expectativa é de um jogo com gols e ambos times marcando. Então, primeira dica, ambas equipes marcam. Então, vamos lá. Ambas equipes marcam, sim, tá? 1,75. Então, essa é a dica. A gente acha que os dois times fazem gol, principalmente porque o Leipzig joga muito aberto, tá? Deve tomar um gol e com certeza deve fazer gol também. A outra dica, que não precisa necessariamente ser um gol de cada lado, pode ser tudo de um lado só, é o número de gols direto, né? Então, total de gols, ó, acima de 2 gols, já está pagando muito bem, ó, 1,48, o 2,5 é arriscado, ó, já paga 1,95, é arriscado. Então, vamos no acima de 2 gols. Lembrando, para a gente ganhar essa aposta aqui, precisa ter 3 gols, tá bom? Mas se tiver só 2, a gente recebe o dinheiro de volta, né? Não pode ter 1 gol ou 0, que aí a gente perde. E aqui, ó, pode ser 2-0, para a gente receber o dinheiro de volta, vamos dizer, pode ser 3-0, pode ser 2-1, né? Não precisa ser o ambos marcam, aqui é só ter 3 gols ou mais e a gente já ganha independente de que lado for, tá bom? Então fica sendo essas duas dicas, o acima de 2 gols e o ambos marcam sim. Eu gosto bastante desse ambos marcam sim aí, tá bom? Vamos agora falar, gente, de um outro jogo, a gente vai falar de beisebol. Pois é, vocês que querem fazer aposta hoje à noite ainda, eu vou falar aqui sobre a Major League Baseball, MLB ou MLB, para quem curte de beisebol. Deixa eu pôr na tela aqui primeiro. A gente vai falar sobre o San Diego Padres e os Atlanta Braves, tá bom? Pera aí que eu sem querer comecei uma conversa, não queria começar a conversa. Aqui, beisebol, vamos lá. Então, beisebol, temos San Diego Padres contra o Atlanta Braves. Na verdade, Atlanta Braves que visita o time do San Diego Padres, né? No beisebol, todos os esportes americanos vem invertido, né? O mandante é o segundo time, né? A gente está acostumado com o futebol, sempre o primeiro time é o mandante do jogo, e nos esportes americanos, como quase tudo nos Estados Unidos, que eles gostam de fazer diferente, o segundo time que é o mandante. Então, os Atlanta Braves viajam até San Diego para jogar contra os Padres, tá bom? Eles se encontram nesse jogo 1 da série de Wild Card da National League, tá bom? Então, esse é o primeiro jogo que eles vão fazer aí dessa série semanal. Os Atlanta Braves guardaram o melhor para o final da temporada, né? Teve um doubleheader, né? Ou seja, 2 jogos aí de recuperação contra os New York Mets na segunda-feira, né? Atlanta perdeu por 8-7 num jogo emocionante no jogo 1. E no jogo 2, os Braves precisavam de uma vitória, né? E conseguiram, ganharam por 3-0. Então foi bem apertado aí esses 2 jogos aí de Atlanta Braves contra New York Mets. Bom, Atlanta Braves encerrou a sua temporada regular com uma marca de 8-3, né? 8 vitórias e 3 derrotas nos seus últimos 11 jogos.
Os Atlanta Braves também permitiram 1 ou 0 corridas, né, em 4 jogos dos últimos 6. Então, eles cederam, né, 1 ou 0. Poucas corridas, poucos pontos para os times adversários. O problema dos Atlanta Braves é que eles gastaram seus melhores pitchers nesse confronto que passou contra o Mets, né? Eles colocaram seus melhores jogadores para arremessar, enquanto os San Diego Padres estão tranquilos e descansados para essa série decisiva aqui. Então, a primeira aposta vai ser vitória do San Diego Padres, tá bom? Para ganhar o jogo, tá? Para ganhar o jogo, San Diego Padres 1,50. Note que tem para ganhar a série, né, entre os dois, mas a gente está falando sobre esse primeiro jogo, tá bom? Para ganhar o jogo, San Diego Padres 1,50, tá? Essa é a primeira dica. Padres vai vencer esse primeiro jogo. O San Diego Padres, só para vocês terem ideia, são ligeiramente favoritos com esse 1,50 e os Braves já estão se sentindo felizes, né, e realizados por ter chegado a essa partida, né? Como eu falei, o jogo passado foi muito difícil, nem esperava-se que eles passassem, né, depois de perder a primeira partida, mas eles chegaram, já estão pouco satisfeitos e cansados, né? Por isso que a gente acredita que o San Diego Padres tem aí esse favoritismo aí, tem muito mais time de mais qualidade que não foi usado ainda antes dessa partida, né? O Atlanta Braves também pegou um voo que saiu às 10 da noite, né, e chegou às 2h30 da manhã em San Diego, né? Sem falar nas 3 horas de fuso horário aí da costa leste, em Atlanta, para chegar em San Diego, na Califórnia, na costa oeste. Então, o time está chegando muito cansado, por isso que a gente acha que essa vitória do Padres é muito boa. Vamos dar uma olhada? Se você tiver com um pouco mais de coragem, nosso especialista também indica você pegar um handicap pro San Diego Padres, tá bom? E o handicap seria de menos 1,5. Aí é para quem quer arriscar um pouquinho mais, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Menos 1,5 para San Diego Padres. Aqui está pagando 2,20, tá? Isso é o handicap. O menos 1,5 paga 2,20. Ou seja, os Padres precisam ganhar de 2 pontos de diferença, tá? Ou 2 corridas. Aqui está dizendo linha de corrida, porque são corridas, né? Quando chega na última base, na home base, que faz os pontos. Mas você pode chamar de corridas ou de pontos, que seja que o San Diego Padres precisa vencer por uma diferença de 2 ou mais, tá bom? Esse é o handicap que a gente propõe aqui para quem quer gastar um pouquinho mais e arriscar um pouquinho mais, né? Vamos entender o porquê, né? Nosso especialista acredita que os Atlanta Braves vão enfrentar aqui no San Diego Padres um adversário difícil demais, que é o pitcher, o arremessador Michael King, que deve ser o arremessador que vai iniciar a partida pelos Padres, né? O arremessador direito de San Diego não tem tido experiência nessa pós-temporada, ou seja, nos jogos e eliminatórios, mas ele estava numa ótima forma quando acabou a temporada normal, tá? Ele ainda não entrou nessa pós-temporada. Então, essa é uma dica. A outra dica, que é parecida, é para os Braves terem menos do que 3 corridas e meia, né? Então, seria o total de corridas dos Braves, para os Braves ter menos de 3 corridas e meia. Tá aqui, ó. Atlanta Braves, tá? Ó, a linha que apareceu aqui, na verdade, é 2,5. Vamos ver se a gente acha mais opções. Linha de corrida... total de corridas do Braves nos primeiros 5 innings. A gente não tá com a corrida. A gente só tem a corrida aqui nesse momento de 2,5, tá bom? Foi a corrida que deixou aqui para os Braves. Então a opção é abaixo de 2,5, tá? Corridas totais da equipe 1. Então abaixo de 2,5. Espera aí que agora eu preciso entender. Isso aqui é isso mesmo, né? A dica seria abaixo de 3,5, mas não tá aqui. Então, a gente vai colocar abaixo de 2,5, tá bom?
paga 2,13. Se você tiver a opção abaixo de 3,5 para a equipe 1 para o Atlanta Braves, a gente sugere essa dica, tá bom? Então, essa de 2,5 já é bem mais arriscada, né? A gente acredita que eles façam aí, a linha é justamente eles fazerem 3 pontos nesse jogo, 3 corridas, tá? Então, a gente está aqui arriscando, só abriu essa opção no VBet, acima ou abaixo de 2,5 para o Braves. A dica ideal seria abaixo de 3,5, tá? E é seguindo a mesma premissa, né? Que os Padres vão ganhar e que os Padres devem ganhar por menos 1,5, né? De diferença, ou seja, 2 pontos de diferença. Então, se os Braves não fizerem 4 pontos, você ganharia esse under 3,5, tá bom? Os San Diego Padres não viajaram de muito longe, porque eles estavam em Arizona na sua última partida domingo, né? Arizona é pertinho de San Diego. Então, eles estarão muito mais dispostos para a rebatida e para as corridas, tá? Então, a gente acha que os Atlanta Braves estarão mais lentos devido a esse jogo que foi muito mais cansativo para eles e a viagem noturna, tá bom? Então, essas são as dicas. Lembrando, então, vitória dos Padres, diferença talvez de 2 pontos ou mais para os Padres, e se você achar total de corridas para o Braves, ou total de pontos para o Braves, abaixo de 3,5 seria o ideal, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Eu vou deixando vocês. E olha, gente, lembrando das nossas redes sociais. Se você usa TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, todas elas @betboxtv, né? Esse é o nome do nosso canal. Segue lá sempre que você puder e deixe comentários também em todos esses vídeos ou posts que a nossa equipe lê qualquer dúvida ou comentário e a gente pede aí para responder aí, se for alguma dúvida um pouco mais especializada, a gente sempre deixa vocês com alguma resposta, tá bom? Obrigado, amanhã eu vou voltar com mais dicas. Tchau, tchau.